caso surpreendente. O Kilo começa a conversa perguntando se está tudo bem. Ele fala que não vai mentir e diz que ele a viu olhando pra ele de cima a baixo e que então pensou que deveria falar com ela. Ela fala que não olhou pra ele e ele pergunta o nome dela. O Kilo fala que ele a acha muito atraente, que ele teve que parar pra falar com ela e que ele é um homem certo pra ela fazer o que ela quiser. Mas ela diz que ela tem namorado. Ele pergunta se ela já tem namorado e ela diz que sim. Ele fala que pelo sorriso que ela está dando pra ele parece que ela está atraída por ele. Ela fala que só está de bom humor e ele pergunta se é verdade e pergunta se ela está mandando mensagem pra ele. Ela diz que não e fala que ela só está assistindo um vídeo. Ele fica ali um bom tempo conversando com ela e chega até mesmo a pedir o número dela, mas ela diz que não tem chance. Então ele fala que foi um prazer conhecê-la e se despede dela. Mas quando ele destrava as portas do carro, ela olha para trás e começa a rir. Ela fala que ele disse que ele não tinha carro, mas ele fala que ele tem. Ela pergunta se o carro é dele ou se é de outra pessoa, e ele fala que se o carro não fosse dele, de quem mais seria. Ela fala que não entendeu, então ele repete novamente. E ela fala que ele disse que ele não tinha carro. Ele fala que o carro é dele e ela pergunta se ele é um mentiroso, e ele pergunta por quê. E ela fala porque ele disse que ele não tinha carro. Ele fala que ele não quis dizer logo de começo que o carro era dele, mas que não faz diferença porque ela tem namorado. Ele pede pra ela chegar mais perto, mas ela fala que não vai conversar com ele se ele continuar mentindo. Ele fala que não está conseguindo ouvir direito o que ela está dizendo e que também ele não quer ficar gritando. Ela fala que isso é muito louco e pergunta por que ele não disse que o carro era dele. Ele fala que ele só queria saber o que ela ia dizer antes de saber que o carro era dele. Ela pergunta se ele fez isso de propósito e ele diz que não sai dizendo pra todo mundo que esse carro é dele. Ela fala que ele tem um carro muito legal e que eles combinam porque ele é um fofo. Ele fala que realmente ela é muito bonita, mas depois do que ela fez no começo, ele vai embora. E em seguida ele fala que estava brincando e que realmente ela é muito bonita. Ela fala que ele está jogando com ela, mas ele fala que não quis ser rude e diz que ele vai sair do carro. Ela fala que ele já começou mentindo e ele pergunta por que ela não se interessou por ele no começo. Ele pergunta se foi porque ele estava soprando folhas. Ela fala que sabe o que quer e que ela precisa pensar no futuro dela. E então ele pergunta: imagina que eu esteja aqui trabalhando limpando a rua e ao mesmo tempo esperando para ser selecionado como jogador de basquete com um contrato de 20 milhões de dólares. Ela fala que ele está contando uma história, mas ele fala como ela sabe que a história não é verdadeira. Mas assim, de repente, ele fala que recebeu uma mensagem do chefe dele, dizendo que tem muitas pessoas ligando para ele, dizendo que ele está na frente da empresa com o carro dele com uma garota. E assim que ela descobre que o carro não é dele, ela fala que precisa ir. E já ele fala que ele pode ser demitido. O Nate começa a conversa dizendo que ela é muito bonita, diz que gostou do tênis dela e em seguida pergunta o nome dela. Ela pede desculpa e diz que não tem muito dinheiro, mas que talvez isso ajude. Ele fala que não precisa de dinheiro, diz que o nome dele é Nate e que é um prazer conhecê-la. E curtindo com a cara dele, ela fala que ele pode aceitar e ele deseja um ótimo dia para ela. Ele fala que essa garota só pode estar brincando e que ela ficou agindo como se ele precisasse de dinheiro. E quando ela volta, ele pergunta o que aconteceu. E como ela demora a responder, ele pede para ela dar a volta. Ela começa a tentar dizer alguma coisa e mais uma vez ele pede para ela dar a volta. Ela pergunta o que ele disse, ele fala que não está ouvindo o que ela está dizendo e pede para ela dar a volta. Ela chega dizendo que ele não quis aceitar o dinheiro dela, e ele fala que em primeiro lugar ele quer saber porque ela acha que ele está precisando de dinheiro. E como ela fica ali sem saber o que dizer, ele pergunta se ele parece um morador de rua. E para piorar, ela fala que só estava tentando fazer uma boa ação. Então ele pergunta se realmente ela acha que ele parece um morador de rua. Ela fala que é claro que não, então ele pergunta por que ela seria tão desrespeitosa assim. Ela fala que só estava tentando oferecer alguns dólares para ele e ele pergunta se pareceu que ele precisava. Ela diz que não e ele pergunta se ele pediu dinheiro para ela. Ele fala que estava claro que ele não estava precisando de dinheiro e que ele tentou se aproximar porque ele é novo na área. Ela pede desculpa, mas ele fala que isso foi muito rude da parte dela. Ela pede desculpa e fala que ela sabe que não deveria ter falado assim com ele e fala que ela foi rude, mas ele fala que ela foi muito rude. Ele pergunta se ela acha que é certo ela ficar simulando como se ele fosse um morador de rua. Ela pede desculpa e pergunta se ele vai deixá-la compensá-lo por isso. Ele
Ele fala que isso não foi legal, diz que foi um prazer conhecê-la e que ele já estava indo embora para almoçar. Ela fala que o Uber dela acabou de cancelar e pergunta se ele poderia dar uma carona para ela. Ele pergunta se é verdade e fala que tudo isso foi muito rápido e que aconteceu de uma forma muito conveniente para ela. E como de costume, ele fica ali se fazendo de difícil, mas depois de algum tempo acaba convidando para entrar. E já dentro do carro, de uma forma dura, ele cobra satisfação sobre o que aconteceu lá fora. Ela fala que está tentando dar uma chance pra ele, mas que ele continua insistindo nisso. E já ele fala que ele que está dando uma chance pra ela. E fala que, apesar disso, ela não está fazendo muito esforço. Ela pergunta, afinal de contas, o que ele quer, e ele fala que não quer nada com uma interesseira. Ela fala que desde o começo ela tentou ter um bom coração e que voltou pra tentar conhecê-lo. Ele fala que ela não quer conhecê-lo e que ela só voltou porque é interesseira. E depois de dizer que ele não curte interesseira, ele pede pra ela sair do carro dele. Ela diz que tudo bem e já ele deseja uma ótima caminhada pra ela. Quando Tem vê as gêmeas se aproximando, ele dá um oi e pergunta se está tudo bem. A da tatuagem no braço diz que está tudo bem e pergunta como elas podem ajudar. Ele fala que só esperava conseguir o número das duas. E ao mesmo tempo as duas dizem, sonha. Ele fala que elas disseram a mesma coisa ao mesmo tempo e em seguida diz que deve ser porque elas são gêmeas. Ele pergunta se elas fazem muitas coisas juntas e a da tatuagem diz que muitas coisas. Ele fala que isso fez ele ter umas ideias muito boas, mas ela diz que não quer nem saber no que ele está pensando. Ele pergunta por que elas não querem saber e em seguida diz que já sabe e fala que elas devem ter namorados. E a de tatuagem diz que sim, que elas têm namorados. Ele fala que entende que elas estão em um relacionamento e pergunta se elas não acham que deveriam experimentar algo diferente. Ela fala que ele parece muito divertido, mas que elas não estão interessadas. Ele ainda faz ali mais uma tentativa e vendo que não deu certo, ele fala que entende. E bem baixinho ele fala que ele quer ver se elas vão resistir o Bentley. Ela chama por ele e fala que ele esqueceu de mencionar que esse carro é dele. E ele fala que realmente esqueceu de mencionar. Ela pergunta se ele tem um Bentley e ele diz que sim e pergunta se isso significa que ele vai poder namorar as duas. E de lá de trás a de tatuagem diz que isso não vai acontecer. Ele fala que então ele não vai perder o tempo dele e entra no carro. E quando a de tatuagem no braço abre a porta sem autorização, ele pergunta se ela está falando sério. E ela pergunta se é dele. Ele pergunta se está certo ela sair abrindo a porta do carro dele assim. Ela fala que o carro é dele e pergunta se não é isso. Ele fala que é dele, mas que ela não pode sair abrindo assim. Ela fala que pensou que ele quisesse dar uma volta com elas. Ele fala que é claro que ele quer dar uma volta com elas e fala que ele vai se acalmar. Então ele fala que o carro é dele, que ele é novo em Las Vegas e que ele está querendo se divertir. Ela fala que elas gostaram muito do carro dele e que elas também estão querendo se divertir. Então ele diz que elas podem entrar. A de tatuagem pergunta se elas também podem fazer compras. E ele bota a mão na cabeça, mas diz que sem problemas, que eles podem fazer isso. Ela fala que então ele tem dinheiro e ele fala que o suficiente. E como ele vê que a de tatuagem está gravando a parte interna do carro, ele pergunta se ela quer fazer um vídeo. E ela diz que sim. Ele fala que não tem problema algum e que ela pode gravar e que ele também vai fazer um vídeo. Ele fala que as duas estão muito lindas. Elas agradecem e ele diz de nada. A de tatuagem diz que adorou o carro dele e pergunta há quanto tempo ele tem esse carro. E ele diz que esse é apenas um dos carros dele. Ela fala também que ele tem um corpo legal. E já a outra pergunta quais os outros carros dele. Ele fala que tem uma Lamborghini, uma McLaren, uma Ferrari e também um GTR. E ela fala que isso é muito legal. A de tatuagem pergunta o que eles vão fazer hoje. Ele fala que para começar eles podem ir para um lugar mais calmo e pergunta o que elas acham. Ela fala que gostaria de ir ao shopping e comprar uma roupa muito bonita para sair com ele à noite. Ele fala que agora ele só quer comer e fazer compras. E ela diz que isso vai ser muito divertido. Ele fala que ele também ama ir para o shopping e fazer compras. Mas assim, de repente, ele fala que tem alguma coisa errada e pergunta se elas estão escutando. E a sem tatuagem diz que tem alguma coisa tocando. A de tatuagem pergunta se é por causa do cinto e ele diz que sim e pede para elas colocarem.
Ele fala que o barulho continua e que tem alguma coisa escrito ali, e ela pergunta o que está dizendo. Ele fala que está dando erro e que foi detectado 2 interesseiras. Ele fala que foi isso mesmo, e já ela pergunta se ele está brincando. Ele fala que ele não inventa as regras e que é o que está escrito e que está dizendo que tem 2 interesseiras ali dentro. Ele fala que também está dizendo que elas já estavam prestes a trair os namorados delas. A de tatuagem diz que ele está brincando e que elas não são interesseiras. Ele pede pra ela dar um oi pra câmera e fala que provavelmente o namorado dela vai vê-la. E depois que ela fala uma palavra que é melhor não traduzir, ele fala que ela que está traindo o namorado dela e que quis entrar no carro. O Landan começa a conversa dizendo que ela é linda e em seguida tenta se apresentar, mas ela não aperta a mão dele. Ele pergunta o nome dela e ela fala que o nome dela é Maya. Ele fala que entendeu e pergunta se ela é de Houston, mas ela fala que é de Dallas. Ele fala que nunca esteve lá e pergunta como é, e ela diz que é muito bom. Ele pergunta se ela está morando ali agora e ela diz que sim e fala que acabou de se mudar. Ele fala que ele também, que ele veio de Nova York e que talvez eles possam se conhecer. Ele pergunta qual o tipo dela e ela fala que não sabe e diz que ele simplesmente não faz o tipo dela. Ele pergunta por que ela o olhou de cima a baixo. Ela fala que não sabe, olha, mas não fala nada. Ele pergunta se ele não faz o tipo dela e se ela não está interessada. Ela diz que sinceramente não e de uma forma educada ele se despede dela. Ela pergunta pra onde ele vai e já ele pergunta como assim pra onde ele vai. Ela pergunta se esse carro é dele e ele diz que sim, esse carro é dele. Ela fala que é um carro muito legal e ele agradece. E em seguida fala que ele já está indo. Ela pergunta pra onde ele vai e já ele pergunta por que ela quer saber. E ela diz que quer conversar com ele. Ele pergunta por que ela quer conversar com ele sendo que ele não faz o tipo dela. Ela fala que só disse isso por dizer e ele pergunta como assim. Ela fala que só disse por dizer e ele pede pra ela chegar mais perto. Ela fala que disse isso, mas que não é verdade. Ele fala que se ela mentiu no começo, como ele vai saber que ela não está mentindo agora? E como ela diz que é uma coisa que ela fala pra todo mundo, ele fala que ele não é todo mundo. Ela fala que está vendo e ele pergunta por que ela o tratou assim no começo. Ela fala que foi culpa dela e ele fala que sabe que foi culpa dela e diz que precisa ir. Ela diz que isso é uma loucura e fala que ela pensou que ele quisesse conhecê-la. Ele fala que estava, mas que ela deixou muito claro que ele não faz o tipo dela e que ela não estava interessada. Ela fala que vai compensá-lo por isso e ele pergunta como. Ela fala que não sabe, mas que talvez eles possam comer alguma coisa. Ele fala que já almoçou e que ele não quer perder o tempo dele. Ela fala que realmente quer sair com ele e ele pede pra ela dar uma volta. E depois disso ele diz pra ela entrar. E já dentro do carro ele fala que antes de mais nada ele quer saber se ele faz ou não faz o tipo dela, porque caso contrário eles vão estar desperdiçando o tempo um do outro. Ela fala que ele é um fofo, mas ele diz que nós falamos isso para cachorros de estimação. Ela fala que tudo bem e diz que ele é muito bonito. Ele fala que ele é a mesma pessoa do começo e pergunta o que aconteceu. Ela fala que não sabe, que só disse a mesma coisa que ela sempre diz para todos os caras que se aproximam dela. E como ela também fala que ela não é fácil, ele pergunta se ela não é fácil porque ela voltou e o que fez ela mudar de ideia. Ela fala que ficou pensando que ele poderia ser um cara legal e que resolveu voltar. Ele fala que ela não deveria julgar o livro pela capa e diz que é um erro que toda interesseira comete. E em seguida pede pra ela sair do carro dele. Ela pergunta se realmente é isso que ele quer e ele diz que ela pode sair. E depois de um bom tempo ali dentro do carro conversando com ela, nesse momento ele pergunta se ela acha justo que num relacionamento os dois dividam as contas do casal. Ele fala que ele já está vendo que ela nem sequer vai responder a pergunta dele e que ele já imaginava que ela não era a pessoa que ele está procurando. E em seguida diz que ela é interesseira. E ela pergunta se ele acha que ela é interesseira. Ele fala que com a atitude dela desde o começo ele só pode pensar que ela é interesseira. Ele fala que ele acha que continuar essa conversa é perder tempo. Ela diz que ele está sendo rude, mas ele fala que só está sendo sincero e que tem um lugar que ele precisa ir. Ela pergunta para onde ele vai e ele fala que não importa e deseja uma
uma ótima vida pra ela. Ela fala que não está gostando da forma que ele está falando com ela e ele diz que ela não precisa gostar e que ele também não gostou da maneira que ela falou com ele no começo. E em seguida ele pergunta por que ela ainda está no carro dele. Ele fala que se ela não gostou, ela pode sair e que ele vai encontrar outra pessoa que queira estar com ele. Ela fala que vai sair do carro dele, que ela deseja que ele se divirta. E já ele deseja um ótimo dia pra ela.